Obviamente eu nunca tomei Viagra, pelo menos até agora. Obviamente. 10h52. Na verdade eu tomei uma vez, eu fiquei olhando pra minha mão, perguntando pra ela, às vezes eu acho que eu te amo, às vezes eu acho que é só sexo. Mas a questão é a seguinte, doutor. Frase da música dos Titãs, essa. Digamos que um cara tenha perdido o tesão total pela mulher dele. E se ele apelar para essas químicas para encher o copinho ao qual você acaba de se referir, o cara não pode ficar loucão por pegar alguém, chega em casa, tá a mulher lá dando uma sobra, e isso reaviva o amor morrente? É que esses remédios, eles ajudam a ereção, mas eles não ajudam a libido, eles não ajudam o desejo. Então aí ele teria que buscar tem que ter um estímulo, né? Teria que ter o estímulo, senão você vai tomar, vai continuar ali, né, ali molezinho ali e tal, e não vai acontecer. Então teria que estimular o desejo de qualquer forma. Os remédios são muito mais para conseguir manter a ereção, mas você tem que ter o desejo, senão ele não vai fazer nada, né? Não, Tonholi falou aqui de remédio, mas só funciona se for convocado. E aí ele tá falando dos homens, né? Mas o que eu tô querendo falar é que, tipo, né, nesse período de gravidez, a mulher passa por um negócio que é muito bizarro, que é hormônios. Hormônios que aparecem quando você tá grávida, hormônios que aparecem quando você tá amamentando e que realmente mudam toda essa dinâmica e são momentos em que a mulher fica em dúvida. Até, tipo, gente, o que aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo, principalmente na minha primeira gravidez, no pós-parto, quando entra a prolactina e a libido zera da mulher, porque acho que é uma coisa biológica para você focar ali na criança, na amamentação, e realmente eu fiquei preocupada a ponto de ir lá e falar, minha senhora, é assim que você vira freira, né? Depois desse momento você fala, acho que chegou a hora de ir pro convento, porque nenhuma coisa me anima, nada, não é em relação ao meu marido, é em relação ao mundo, nada. Eu vejo um filme, um cara gato, uma pessoa que passa, uma conversa pequena, nada, querida. E aí é um lance hormonal, que tem um tempo pra voltar, né, quando a mulher para de amamentar e tal, mas que às vezes tem que resolver até com um hormônio, né, com outro hormônio depois, pra dar uma estimulada nessa libido, porque às vezes é um problema biológico, não é que você só não tá afim. Depois da gravidez, na gravidez já tem toda essa mudança, mas depois você tem várias coisas físicas que realmente acabam prejudicando. Essa coisa hormonal é uma das coisas. A própria coisa de como é que você teve o parto, então de voltar ali, se você teve um parto natural, e ali como é que tá a região, se fica machucado, se não, se teve episiotomia, se não teve. Então tem todas essas questões que realmente vai ser uma fase diferente. Vai ser um período diferente. Paula, isso que a Paulinha está trazendo é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece com todas as mulheres, certo? Algumas têm mais, outras menos. Na minha segunda gravidez eu tive bem menos, por exemplo. E assim a natureza é assim. Seria essa, por exemplo, uma mensagem do organismo na questão da procriação? Olha, procriou, então agora recolha-se. Tem alguma coisa, os teus estudos apontam alguma coisa nesse sentido? Mas e se apontam, por que tem mulher que não passa por isso que a Paulinha descreveu? A gente tem a questão, se a gente for olhar puramente pelo lado biológico e de reprodução, sim, né? A prolactina, que é o hormônio que dá quando você está amamentando, ela faz uma reclusão de alguma forma, para você ter um foco maior nesse sentido. Mas tem mulher que amamenta mais, tem mulher que amamenta menos, tem mulher que sente mais e menos, até porque nós não somos só regidos pelo hormônio e pelo biológico. A gente tem toda a parte psicológica e do relacionamento que está em conjunto. Então, muitas vezes, o quanto essa mulher teve já de libido e tem, como é o relacionamento dela com o parceiro ou não, como esse parceiro está lidando com essa fase, se ele está sendo ali compreensivo, está sendo carinhoso, se ele está compartilhando as tarefas, se ele não está só ajudando, né? Ele está compartilhando. Então, ela fica menos... Tem todo esse ingrediente também de noites em claro, exatamente, sem dormir, que não é fácil. E até a aceitação do próprio corpo, às vezes você ganhou muito peso na gravidez,
e tá Mas meio olha, mal consigo mesmo. a Paula falou de neura, né? Desculpa monopolizar o assunto, Vai Caio. Eu fundo, sei vai que você fundo, tá pô. querendo fazer uma pergunta. Mas a Paula falou dessa neura aí de, será que agora eu vou virar freira, então? Porque vontade, libido, zero. Tem algumas neuras que acometem homens e mulheres nessa fase, digamos, né? Acabou de nascer o bebê, você teve uma situação que você colocou num parto mais traumático, tal. O que mais que pode prejudicar? Quais as neuras que podem atrapalhar o casal nesse pós-parto aí, digamos? Essa coisa, por exemplo, do corpo é uma neura muito grande, principalmente pra mulher, né? O corpo dela muda, de fato, ela tá muitas vezes, se for, né, uma cesárea, uma cicatriz grande, ela tá com a barriga que tá voltando, ela tá com o seio muito maior, então as mulheres reclamam muito disso, de não conseguirem estar bem com a autoestima, com o seu corpo, isso costuma ser uma neura, e às vezes o próprio parceiro se incomoda também com Sim. o corpo que tá diferente. E a própria neura do tipo, o bebê vai ouvir, e se ele vê alguma coisa, e se ele acordar no meio, então isso também é uma neura que os Durante a casais gravidez tem gente que também, até o homem, né, Para fala, de- meu Deus, eu vai vou encostar machucar, na criança. Tem gente que fica com essa noia também, né? Tem. Então tem toda essa neura também. Nossa, mas daí ele vai ficar ouvindo, como é que ele vai ouvir, ou ele vai acordar, mas ele não sabe o que ele tá vendo, pra ele são sons, ou são qualquer coisa nesse sentido e tal. Então, essas são neuras comuns nesse sentido, né? O que mais? O Dudu fala que é bola no queixo, né? Fica meio... tem que ter cuidado na hora a mulher tá E acho que grávida. pra mulher também, no fim da gravidez, quando tá quase pra ter filho, que até falam que é legal transar, porque estimula ali a hora Isso. do parto, é uma hora que a mulher tá muito estafada, não sei, pelo menos eu estava. Sim. A barriga é muito grande, muita dificuldade, às vezes até pra respirar. Mexer direito, respirar. Tanto que tem um período que o próprio médico recomenda. Agora dá uma parada, porque você pode, com o sexo, estimular esse nascimento antes da hora e Exatamente. tal, né? Mas a gente tem que entender que é tudo isso. Primeiro que, de alguma forma, nessa primeira fase aí dos primeiros meses, a coisa vai estar diferente. Então a gente também precisa compreender e adaptar ali nesse sentido. Não esperar que passou a quarentena vai ser exatamente a mesma coisa, porque não vai. Não só por questões hormonais, questões físicas, mas por questão do cansaço. Cansaço, você não dormir, é uma das piores coisas que vai contra o sexo, a vontade de ter. Então você tá cansada, principalmente se for mãe de primeira viagem, você não sabe bem, você tá ansiosa, você tá cansada, você quer fazer o melhor possível, sempre, né? Mas Sim. mais ainda. E aí, se você não tem um parceiro ali também, uma parceira tão participativa ali, que tá ali do lado, que realmente divide as tarefas ali. Então é importante lembrar que quanto mais compartilhamento de tarefas, mais a mulher vai conseguir descansar, vai conseguir cuidar dela, vai conseguir... Porque muitas mulheres reclamam, se eu tenho tempo, eu quero dormir, ou quero tomar um banho, porque nem tomar banho eu tenho tempo, né, nessa correria. Então, quanto mais conseguir, assim, compartilhar tarefas e muitas vezes delegar. Então, assim, é muito importante que os casais tenham um momento a dois. Deixa muitas vezes com a avó, com a tia, com a irmã, com qualquer pessoa, com babá, se puder, qualquer um. Quem pariu Matheus que balance, não vem com essa não. Que seja 2 horinhas ali que você vai Sim. sair um pouquinho, não precisa ser a pessoa, mas eu não vou deixar meu filho o dia inteiro ou a noite inteira, não importa. Algum momento ali do casal pra ter esse namoro, e isso que a gente tava conversando aqui, precisa de esforço e dedicação. A sua vontade inicial não vai ser, nossa, agora eu tô mega tesão, vou lá, vou transar. Não vai ser. Mas que dedicação você vai fazer isso. E cada vez, quanto mais tempo for passando, mais tempo o seu cérebro se acostuma, não lembra daquela sensação prazerosa do sexo e cada vez mais vai se acostumando com essa sensação, com essas coisas. Claro que cada caso é diferente, cada mulher é diferente, cada casal é diferente, mas é muito importante que os casais conversem sobre o que estão sentindo, sobre o que estão passando e se apoiem, né?